Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso Papo de Culturas. Eu sou o Lucas Ribeiro. Eu sou a Giovana Carenzani. E nesse papo a gente vai falar sobre Business Partner, né? Que é, de longe, um dos papéis mais importantes nas empresas e muita gente ou não conhece, ou conhece mais ou menos, ou fala que conhece e tem pano para manga aí para a gente falar um pouco mais. Mas de longe o parceiro de negócio é uma função essencial nas organizações cada vez mais e a gente vai trazer um pouco disso. A gente tem uma formação de BP na Arax, assim como a gente tem uma de RH, uma de liderança, a gente tem uma de vendas no gatilho aí já, como a gente já até mencionou em outros papos com o Thiago, como a pessoa que teve esse papo comigo aqui, né? E agora, nesse papo em essência, a gente vai falar sobre Business Partner, que é um pouquinho, namorar um pouquinho, beber um pouquinho da fonte da nossa formação de BP e também ampliar essa discussão cada vez mais. Então, bora lá! Bora! Vamos falar do seguinte, né? Começar dizendo que a gente tem umas colinhas que a gente sai rabiscando tudo aqui. E BP nas organizações, o papel do BP, o que é BP. Então, vou deixar quicando para vocês, Gi, o que é BP? O que BP faz? O que come? Como é que é aquele negócio de onde vive? Onde vive? Né? Então, quem é BP? O papel do BP é um papel muito interessante, né? Que a gente gosta muito e muito amplo, assim. Mas fazendo uma definição mais macro sobre isso, o BP é uma função que no Brasil ela é relativamente mais recente. A gente nem tem muita referência bibliográfica sobre o assunto, porque a gente costuma dizer que a gente tem uma postura que é consultiva e que isso poderia ser ampliado para todos os profissionais da área de recursos humanos ou diretoria, né? Vai depender aí do tamanho da organização. Mas ser consultivo que é o grande negócio do BP, né? E quando a gente fala de ser consultivo, a gente está falando de vários tipos de comportamentos, postura, a forma como ele vai interagir com os seus líderes, né? A gente costuma aqui na Arax falar que são líderes parceiros, né? Não são líderes que são clientes, porque cliente tem aquela relação de que o líder tem sempre razão e eu, BP, faço tudo pelo líder. Né? E a gente fala um pouco diferente disso, a gente fala que a relação é uma relação de parceria, né? Em que cada um entrega uma parte e que ambas as partes se conectam com o negócio, por isso o nome parceiro de negócio, que é a tradução literal. Então é um profissional que está muito conectado com o que essa organização precisa, para onde ela está indo, qual que é a cultura, o que são os comportamentos desejados, quais são os comportamentos que não são desejados, que tipos de desafios temos em relação ao mercado. Assim, é bastante amplo, só para a gente começar a brincar. Boa. Hoje a gente pode falar, acho que em todos os papos que a gente tem aqui no Papo de Cultura, e a gente teve recentemente com o Thiago num papo de vendas, e a gente cada vez mais tem discutido isso aqui e no mercado, de modo geral, a importância das pessoas, principalmente em cargos como esse, né? Seja de liderança, gestão, ou até de parceiro do negócio, quão importante é conhecer o negócio, conhecer mercado, e além de conhecer pessoas, né, só. Porque no final do dia, as tomadas de decisão que o seu líder parceiro vai precisar ter, elas são muitas vezes, na verdade, precisam ser, né, o que a gente espera do BP, que ele influencia essa tomada de decisão, mas elas passam muitas vezes pela visão do que o BP traz para esse líder. Se esse BP é raso demais, se ele não conhece o negócio, se ele não conhece os stakeholders, o mercado de modo geral, ele contribui pouco, né? Você trouxe a questão de postura, de comportamentos aceitáveis e não aceitáveis, mas passa muito por entender, e essa é a visão que a gente tem aqui na Arax, da nossa formação, inclusive, de que tem que ser uma coisa mais consultiva, mas que não seja, eu vou usar uns termos meio bizarros aqui, não seja puxa-saco, não seja... acho que puxa-saco define bem, né? Eu ia usar outras tantas, mas eu não quero ficar agradando. Na verdade, eu estou ali como um parceiro para dizer, olha,
talvez, se você for por aqui, isso seja ruim por conta disso, disso e disso. E aí? Posso te complementar, que tem uma questão muito legal do que você trouxe, que na nossa formação, a gente tem até um desenho, né, que é gráfico, em que a gente coloca o BP no centro dessa relação. E aí, nesse centro, ele tem uma relação equidistante para aqueles amantes de matemática, equidistante, né, que tem a mesma distância. Não era o meu caso. Mas então a gente tem o BP aqui, a gente tem os entregáveis do RH, a gente tem o negócio, né, a estratégia do negócio, e a gente tem a liderança, né? Então, quando a gente fala que o BP está nesse centro, aqui não é um centro de ocupar um lugar mais importante, né? É uma localização geográfica no sentido de eu estou unindo essa tríade, E né? olhando para essas coisas do assim, mesmo né? ponto. Ele consegue até, é legal que você falou isso, que ele consegue se mexer, a hora olhar, né? Eu entendo qual é a entrega do RH mediante a estratégia do negócio, eu me volto para o líder para eu junto com ele criar o que precisa de novo ser feito para avançar no negócio. Sim. E uma outra coisa que você trouxe também que eu queria amarrar é que o BP, ele está muito conectado no porquê, né? Essa pergunta, a gente também fala na formação, né? É muito legal porque a gente vai fazendo puxando coisas, que é muita coisa, na verdade. Mas o BP, ele tem essa postura curiosa, né? Pode ser que alguns chamem de chato mesmo, mas é uma postura curiosa no sentido de pera, por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está fazendo um modelo de avaliação de desempenho nesse formato? Por que o mapeamento de sucessão está caminhando para essa forma? Por que a gente trata o resultado da pesquisa de clima assim, não assado? Então, ele é o cara que vai questionando, porque é nessa habilidade de questionar que muitas vezes a gente faz perguntas que parecem que são óbvias e são aquelas perguntas simples e maravilhosas, né? Eu tô até com um colaborador na minha equipe que eu falo isso para ele, eu falei assim, não perca essa sua habilidade de fazer essas perguntas, porque ele faz umas perguntas, mas por que? Aí eu falo, gente, eu não tinha parado pra pensar nisso. É tão simples e tão... assim, ela ilumina o porquê daquela decisão por alguma coisa, com uma pergunta que, de novo, ela é simples, ela não é simplista, né? Porque o simples geralmente é mais sofisticado, né? Aí traz um pouco de análise crítica junto. Fazer simples, né? Aí me ajuda aí para beber uma água. Não, e no que você colocou, que eu acho maravilhoso, assim, o papel do chato, né? Eu acho que talvez seja até um traço cultural do brasileiro, porque alguém questionou, ele é chato, né? Quando na verdade não é. Pede licença para questionar. Você me permite, assim, você já vai criando preâmbulos, né? Olha, eu tenho uma coisa para falar, mas é construtivo, tá? Mas você vai pedindo desculpa no meio do caminho para poder chegar no ponto. Ou vamos desconstruir. Olha, não, a gente não vai desconstruir nada, gente vai ampliar. Eu quero te criticar para dizer que isso aqui é ruim, e que no meu ponto de vista é ruim por conta disso, que eu trago. E aí vem análise crítica, né? Porque ele fala o porquê dessa opinião que diverge. E repertório. Sim. Aí, de novo, a grande motivação do começo do papo, que é como é que você vai criticar sem conhecer? Né? Eu tenho que falar da avaliação de desempenho. Por quê? Você conhece? Você sabe para onde vai? Você leu o planejamento estratégico? Você estava envolvido nisso? Do contrário, cara, se você for ficando quieto, realmente nem BP você é. Né? E aí tem muita coisa, mas diga. Não, eu ia falar que tem uma outra imagem que é muito boa, que a gente traz na formação, que é assim, quando a gente pensa sobre o que esse BP entrega, uma forma muito visual, até para ele falar o seguinte... Qual é o ponto de partida da minha crítica ou da minha análise crítica? É a estratégia do negócio. A estratégia do negócio está aqui. Eu sei para onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar? Para onde eu quero ir? Isso. Aí, a partir do momento que eu sei, provavelmente tem ali uma lista de entregáveis, né, dessa estratégia. E aí eu começo a fazer o caminho contrário. Então, se a estratégia está aqui, eu preciso pensar qual é a entrega de cada diretoria. E nessa diretoria tem esses líderes parceiros do BP. Aí tem a entrega depois mais específica de cada líder. Aí a gente vai avaliar também se isso tudo está se conectando com a cultura organizacional. Para depois pensar sobre o entregável do RH, né? Então, assim, o entregável do RH, ele sustenta toda essa caminhada, mas o pensar sobre, do final,
para o começo, né? Boa. E aí, Gi, já que a gente está falando de papel e a gente entrou um pouquinho em habilidade do BP, é fundamental a gente entender que o BP ele é parte do... Ele é um RH junto com esse parceiro. Isso. E ele não é um cara do parceiro, né? Porque muitas vezes existe essa confusão e essa confusão vai levar o cara a entender o seguinte: eu estou tão envolvido com o comercial que eu fico mais comercial do que recursos humanos, né? Eu paro de olhar para a vertical de pessoas do negócio para ficar defendendo tanto o meu parceiro, que eu quero ser tão parceiro que eu viro puxar saco de novo. Sim. Né? E isso é muito traço de habilidades que a gente precisa que o BP desenvolva, né? Sim. Então, vamos falar dessas habilidades. Quais são essas habilidades que o Business Partner precisa ter? Eu acho que essa pergunta, ela como base, assim, de quais são as habilidades, primeiro a gente falar do grau de maturidade, né? É o grau de maturidade da empresa, mas é o grau de maturidade desse BP. Então, esse BP é um profissional que precisa gerar a credibilidade no parceiro. Então, para ele poder ter a permissão de analisar criticamente, que é uma das habilidades, ele vai ter que buscar a sua própria credibilidade, seu lugar de fala, né? Boa. Eu, como psicóloga, gosto desse termo. Mas o lugar de fala dele, de novo, está condicionado ao quanto ele tem a credibilidade, de novo, ao quanto ele sabe do negócio. Boa. Então, todas as habilidades que a gente fala do BP, elas se dirigem ao planejamento estratégico. Sim. A gente fala de comunicação, a gente fala muito do posicionamento, então é disso que a gente está falando, na verdade, né? Quando a gente tem credibilidade, a gente tem repertório, a gente consegue se posicionar, a gente sabe o momento que a gente precisa ficar quieto, né? Então maturidade tem um pouco a ver com isso também. Tem a habilidade interpessoal, né? Como você falou, o BP, ele é BP do negócio, ele não é do RH. Então ele vai permear muitas relações, né? Exatamente, em muitas reuniões, então ele é essa pessoa. Ele precisa ter empatia, né, que a gente fala que é essa capacidade de entender a necessidade do outro, análise crítica, a gente já falou, tomada de decisão. Aí é super importante que, se a gente para pensar, para refletir, as habilidades do BP, elas são totalmente coerentes às habilidades de um líder. De líder, então é muito maravilhoso. A partir do momento que o BP ele está fazendo nele mesmo, né, está se auto-percebendo se eu tenho ou não tenho aquela habilidade, eu consigo depois fazer um movimento para fora. Olhar isso para o meu parceiro. Então, assim, o BP tem que ficar atento, porque ele vai cobrar do líder algo que ele precisa ter. Então, assim, acho que o essencial é o BP ter essa capacidade de tomar boas decisões gerenciais. Inclusive, a gente é sempre muito perguntado, Lucas, mas quais são os indicadores que são meus, né? Assim, como é que eu consigo ser avaliado se eu sou um bom BP ou não? Acho que isso para as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo, isso assim, é sempre uma pergunta, dilema, né? E a gente sempre fala que se o seu líder ele é capaz de tomar boas decisões gerenciais, o que a gente quer dizer com isso? Quando ele chega para você, BP, provavelmente no começo da relação, ele vai vir com uma pergunta e vai te esperar uma resposta. Aí você, BP, vai falar, opa, pera, não é esse caminho. Não é por aqui. Pode ser que no começo, pela maturidade, você tenha que dar mais respostas. Mas aí no segundo momento você tem que olhar o seguinte, vamos partir para uma fase em que a gente traz alguns questionamentos, porque a gente já olhou alguns indicadores, já foi atrás de alguns dados, já antes dessa reunião se preparou, né? Acho que o BP tem sempre uma agenda muito bem estruturada, e aí quando eles sentam à mesa para falar sobre algo, vem esse diálogo, né? Sim. E aí que vem essa análise crítica, de eu poder me posicionar, você fala, não concordo, eu concordo, tal. E o líder vai chegar um momento que ele vai chegar para o BP e vai falar o seguinte, olha, eu tô com uma situação um desafio aqui, e eu pensei sobre esse viés. Aí é coisa linda, porque o BP, nesse sentido, ele não necessariamente ele precisa trazer uma solução, mas ele precisa trazer quais são os impactos daquilo. Então, por isso que o BP é o profissional que ele equilibra o negócio com as premissas de gestão de pessoas, de RH, seja o nome que vocês batizam na empresa de vocês, né? Então, quando ele faz isso, esse equilíbrio, ele não precisa, de novo, dar uma resposta encaixotada, mas ele precisa trazer os impactos sobre legislação trabalhista, sobre uma promoção, sobre uma contratação,
sobre uma demissão, sobre os diversos assuntos. Hoje isso tem muito de maturidade, Sim. tem muito de conhecer negócio, tem muito de visão sistêmica, né? Que é basicamente a ideia do seguinte, né? Você trouxe uma última fala aí maravilhosa. Quanto eu vou desconstruir, a gente não gosta disso. Não, a gente não gosta. Eu vou desconstruir a visão do meu líder. Não, você não vai desconstruir nada. Você vai cada vez mais encher esse cara de insumos, de ideias, de pontos de vista que você tem que ter repertório para levar para dizer o seguinte, ele quer demitir 10 pessoas do time. Uma força de vendas, que isso é ainda mais comum, né, em volume. De repente você fala, não, peraí, volta aqui. Cadê os feedbacks desses caras? Cadê o PDI desses caras? Como é que tem sido o feedback das avaliações de desempenho desses caras? Como é que você tem construído o desenvolvimento, essa jornada de desenvolvimento? Porque do contrário, acho que aqui ficam boas dicas, né? Dar feedbacks, acho que isso é fundamental. É fundamental. Olhar a jornada de desenvolvimento das pessoas, fazer conta, porque desligar pessoas custa caro para a empresa. A última linha o ritual entre você contratar e demitir é muito caro. Custoso, né? Sim. E aí, se você, BP, não constrói uma visão para levar para esse cara que não olha isso, né? Porque ele não tem essa visão, não é o dia a dia dele. Ele pode até saber, espera-se que sim, que esse líder saiba, né? Que custa caro. Mas acho que talvez no dia a dia fique na distante, rotina some, né? Na rotina vira o papel 15 da pilha. E aí, nessa questão, você como BP tem essa atribuição, né? Acho que de modo geral, até para a gente poder caminhar com amarração e fechar esse papo, Business Partner é peça fundamental na engenhosidade da liderança com pessoas e negócio, né? E para gente grande. E exatamente. Não cabe no crachá de um BP, de uma BP, alguém que não tenha esse punch de falar, putz, é tudo isso, então daqui que eu quero. Sim. Né? Pode ser, inclusive, que você não queira ser líder. E você tem muito de BP, né? Muito de liderança, mas não quer ser líder de gente ali, né? Então, olha como o BP é fundamental, como é legal e como é fundamental para o negócio. E como tem peso, né? E não é pouco, não. Então, tem muita coisa para a gente falar de Business Partner, né? Tem muitas questões que a gente poderia abordar sobre o Business Partner, mas de modo geral a gente acredita e incentiva que você que é ou que quer ser Business Partner conheça cada vez mais do seu negócio, se envolva com as pessoas, tenha essa visão do que a gente trouxe de habilidades, de desafios muito, muito, muito à mão, para que você construa repertório, tenha mais maturidade e apoie cada vez mais o seu líder parceiro. É um papo muito inicial, de muita coisa que dá para a gente falar de BP. Se vocês gostarem, independente da plataforma que você está assistindo ou ouvindo o que a gente está falando aqui, compartilha a tua ideia, quer saber mais sobre BP, quer saber um pouco mais especificamente de um ponto que a gente trouxe ou que a gente não tenha trazido e você gostaria que a gente conversasse, fica à vontade para contribuir, que a gente devolve num papo show de bola. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Até!